Dom Pedro I, nós temos que conversar um pouco sobre isso. Dom Pedro I é um fato único na maçonaria mundial, pelo que eu pude pesquisar. Ele foi recebido e dado os graus, todos os graus, num só dia, né? E nós tivemos Marechal Deodoro, Duque de Caxias, ou seja, o histórico do Grande Oriente do Brasil, no Brasil, é uma simbiose, anda junto com o poder. É assim mesmo, a maçonaria ela tem essa função também de estar dentro do poder, junto com o poder, observando o que esse poder faz para com a sociedade, é isso? Sabeis que já se reabriu a loja maçônica e Dom João VI havia fechado? Confiram novamente os segredos livres da maçonaria. Todos os cidadãos desse país são livres em suas ações, Senhor Rabi. Desde que não tiram os princípios do regime, Alteza. Os maçons são úteis ao regime. São perigosos, insinuantes, agem nos bastidores. Em nome do grande arquiteto do universo, está aberta essa sessão extraordinária da loja comercial. Dada a alta relevância do assunto de sua grande urgência, concedo de imediato a palavra ao nosso venerado irmão orador. A situação política agrava-se dia a dia. As cortes portuguesas já nos impuseram uma Constituição sem a participação dos deputados brasileiros. Logo depois, um decreto que pretende suprimir toda a autoridade do nosso príncipe regente. Juro promover, à custa de minha própria vida, Juro promover a própria vida. Integridade, independência e a felicidade do Brasil. Levantai, irmão Guatimozinho. Eu vos recebo e constituo grão-mestre maçom, na plenitude de todos os direitos. Saudemos o irmão. Oze. 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 Deixa eu voltar um pouquinho. O Pedro I não foi o primeiro caso de, em uma sessão, ser iniciado e elevado ao grau de mestre maçom. Nós temos nas nossas leis fundamentais, chamadas landmarks, isso é história também, né? É permitido ao grão-mestre, em casos excepcionais, iniciar, elevar e exaltar em uma só sessão. O Grande Oriente do Brasil já há algum tempo eliminou essa prerrogativa ao grão-mestre. Sim, foi decidido Isso, então. isso. Como é que é decidido? Isso é uma convenção, como é que se fala? Um congresso, como é que se fala? Porque, por exemplo, lá na Igreja Católica tem o sínodo, né? Isso. Os bispos se reúnem, os cardeais. Aqui, como é que se chama? Não, como eu disse, nós temos os três poderes. Tá. Né? Então, nós temos a Constituição Federal e os estados nós temos as constituições também. Mas a federal... Gente, esclarecendo. A Constituição Federal que ele está se referindo, a Constituição Federal da maçonaria. Exatamente. É o que chamaríamos em outra sociedade de estatuto. Então, essa Constituição, ela é formatada, vamos colocar assim, esmiuçada, trabalhada, estudada por comissões, certo? E ela é homologada, promulgada pelo Poder Legislativo, que é a nossa soberana Assembleia Federal Legislativa. Terminado tudo, manda para o grão-mestre, o grão-mestre é que sanciona. Ok. Então, vocês têm uma terminologia próxima do poder, é uma assembleia. Exatamente. Tal, que reúne, tem uma consulta às bases, cria as leis. Cria as leis. Exato.
aí é feito o laboratório, obviamente deve ter um grupo de notáveis que vão fazer os estudos, e depois isso é promulgado e sancionado pelo grão-mestre geral, o grão-mestre do Brasil. É o mesmo rito da República Federativa do Brasil. Ok, mesmo rito da República Federativa. Bom, então voltando ao caso Dom Pedro, eu me enganei então na minha pesquisa, não é o caso único. Não é o caso. Mas ele serviu para auxiliar na nossa independência, né? Foi tipo assim, uma coisa assim, ó, vai que nós estamos contigo, você não está sozinho, é isso? Exato. Olha, havia muitos interesses comerciais, né? O Brasil, lógico, ele precisava se libertar do jugo português para decolar. Para decolar, né? Exatamente. Existiam os interesses dos fazendeiros, né? dos donos de escravos, né? Da Inglaterra. Mas nós estávamos submissos a Portugal. E quando o Dom Pedro foi instado a retornar a Portugal, certo. Então ele foi orientado para que ficasse. Então nós temos o dia do fico, etc. O dia do fico, eu fiquei sabendo que aquele texto dele é de um maçom. E no palácio chama ele e fala, fala isso aqui, ó, explica para o povo. Exato, de forma que ele foi trabalhado, certo? Ele foi trabalhado pela maçonaria, certo, para declarar a nossa independência. E o fato de ele ser iniciado, elevado, exaltado, ter se tornado grão-mestre, né, foi, de certa forma, uma manobra política da maçonaria, certo? Porque, na realidade, é um vulto histórico, mas história é história. Não vamos tampar o sol com a peneira. Não, claro, né? Você tem que ter o contexto. Era um jovem de 24, 26 anos, que tinha uma vida... Bom, aí é que eu quero chegar, porque é o seguinte, ele recebe, né, o Grande Oriente do Brasil dá a ele o status de grão-mestre, e ele depois fecha os trabalhos do Grande Oriente. Como é que foi isso? Como é que ele, grão-mestre, vai lá depois e fecha? Ele fechou porque entrou em rota de colisão com aqueles que defendiam os princípios retos da maçonaria. Então, certo? Na maçonaria não tem rei acima da lei. A lei é a soberana, né? E aí, quando ele sentiu a pressão, ele disse, então tá bom, está fechado o Grande Oriente do Brasil, né? Como nós já tivemos casos aqui de Getúlio Vargas, que proibiu as reuniões. Olha só. No Estado Novo proibiu as reuniões maçônicas. Só que proibiu, mas as reuniões continuaram em muitos lugares, né? Não abertamente, mas continuaram. No caso de Dom Pedro, ela retorna, tipo assim, oficialmente, foi proibido, mas ela retorna na regência, né? Com José Bonifácio. Ele era grão-mestre, né? E aí, na regência de Dom Pedro II, ele retorna. Bom, aí cabe uma pergunta dentro da pesquisa que a gente fez do popular. O mito popular invadindo aqui o Entrevista à Moda Mineira. Maçonaria e poder. Então o pessoal pensa assim, lá está cheio de juiz, cheio de advogado, cheio de promotor, e aí um irmão liga para o outro e fala, segura aquele processo lá para mim. Como é que é isso? Isso funciona assim mesmo? Eu vou te dar um exemplo. Você não é maçom. Não. Imagine-se um delegado de polícia e eu sou seu amigo. Independente de sermos maçons, sou seu amigo. E o meu filho, eu não tenho filho, só tenho filha, por exemplo, né? O meu filho é preso após ter cometido um assassinato e no carro dele vocês descobrem 40 quilos de pó de cocaína. Certo? E armas privativas das Forças Armadas. E mais coisa que a gente puder colocar como agravante. E aí o policial leva para você, o delegado, eu chego lá e digo assim, ô Erivelto, nós somos amigos, relaxa isso aí para mim, passa por cima disso aí. Você faria isso? Com o Erivelto não faria de jeito nenhum. Eu sei que tem delegado que até que faz, já tivemos aí a imprensa mostrando, mas o Erivelto não faria de jeito nenhum. Então, te respondi. Então, está respondido. O elemento que for maçom, na acepção da palavra, jamais se curvaria
afrontar a lei. É uma linha reta. É. Tem que andar na linha reta. E se comprovado que ele cometeu um ilícito, ele vai responder diante da justiça maçônica. Da justiça maçônica. Eu quero voltar um pouquinho, nós falamos lá das maçonarias. Eu ouvi essa palavra espúria, que o senhor não gosta muito e está em razão. Tem um pessoal na internet, na televisão, esse pessoal aqui, eles falam do rito egípcio, eu nem sei falar direito, de Nephsi Mizraim. É uma mulher e um homem. Saudações fraternais. Esse é o programa Maçonaria na TV. Saudações. Nós somos maçons da grande loja mista do rito de Nephsi Mizraim. Uma fraternidade. Foram presos. Pois. Sabia? É aí que eu quero chegar. Já então, foram presos. É porque eles têm um processo assim, eu não sei, eu não estou fazendo nenhuma ilação, não vou entrar aqui, nada, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu vi o programa deles, eu acompanhei, e era um negócio de vender livro, e você monta a maçonaria na sua casa, você mais um pouco. Peraí, maçonaria geralmente tem templos, geralmente tem locais de reunião. Eu achei uma coisa que fique bem claro para o telespectador, esse casal foi preso não é porque criou essa obediência maçônica. Esse casal foi preso porque arrecadava dinheiro com a promessa disso, exatamente, tal. Foi preso por isso. Eu sou um jornalista e como jornalista a gente é sempre investigativo nas coisas. Então eu cheguei a entrar no site deles, eu vou ver até onde esse pessoal vai. Aí de repente eu comecei a receber apostila disso, você paga isso, aí tinha uma cota por mês para comprar, aí você pode reunir seu vizinho, chama mais um, aí começou a virar uma pirâmide. Eu falei, opa, estou fora. São uns 2 anos já que eu falei, estou fora. Agora está muito bem esclarecido. Então o casal já está preso, já não está conseguindo mais fazer. Devem ter afrouxado a prisão, mas estão respondendo perante a justiça. Outra coisa que me chama a atenção aqui agora é o seguinte: esse nosso governo hoje no Brasil, eles têm umas propostas de cota para negros e tudo mais. E falam sempre da elite branca. A gente não vê muita pessoa negra na maçonaria. Como é que é isso? Isso é uma proporção da população, isso acontece pela proporção ou pelo que não há interesse, não há muito conhecimento. A maçonaria, vamos frisar bem, ela não tem preconceito de espécie alguma. O senhor já falou, homossexual, religião, tudo. Cabe essa crítica à maçonaria? Tem umas pessoas hoje, o chamado politicamente correto, fica criticando tudo, falando tudo. A maçonaria é uma elite branca? A antropologia moderna já detectou o seguinte: são poucos os nichos onde se encontra alguém de uma determinada raça pura, seja branca, seja negra. Okay. Porque a globalização está promovendo cada vez mais a miscigenação. Okay. Então, no Brasil, poucos podem dizer o seguinte: eu sou branco, ou eu sou negro. Está aqui um exemplo. Eu tenho olho azul de sangue alemão, mas está aqui um exemplo. Está aqui um exemplo. Né? Meu pai negro, minha mãe branca. Certo. Mas, para resolver isso aí para você, o nosso grão-mestre geral é negro. Bom, mulher. Eu me deparo muito com isso. Por que a maçonaria não tem mulher? Primeiro ponto. Aí vem as mitologias e até as palhaçadas. Assim, o pessoal da maçonaria tem segredo. Como mulher fala demais, então eles não deixam porque a mulher fala demais. Vamos por aí. Porque isso é uma coisa que é engraçada, mas é verdade. Eu sei que o pessoal vai ficar na internet, os politicamente corretos, mexendo comigo. Mas o popular fala isso. Tá? Por que não tem mulher na maçonaria? Bom, eu falo assim, eu sei que tem as cunhadas, parceiras, eu falo no corpo principal. Vamos esclarecer. Primeiro, que fique bem claro o respeito que a maçonaria tem pela mulher. Ok. Certo? Mas vamos nos reportar aos nossos landmarks, isso, né? Que são as nossas leis básicas, onde se preconiza que para iniciar tem que ser do sexo masculino, etc. Muito bem. Eu, Amintas de Araújo Xavier, tenho a convicção de que com a marcha
da evolução social. Vai chegar um dia, não sei se daqui uma geração, duas, daqui 30 anos, 50 anos, vai chegar em que a maçonaria dita regular vai aceitar a iniciação da mulher. Esse conceito, premissa, né? Porque nós estudamos muito sobre o tópico da prevalência do espírito sobre a matéria, né? O espírito não tem sexo, né? Okay. Mas enquanto for lei no Grande Oriente do Brasil, né, eu tenho que adotar. A minha convicção é uma coisa. Mas vamos à contextualização histórica. Se ela vem formada em 1717, era uma sociedade patriarcal e machista, né? Por diversos, a mulher era um objeto, um bibelô, que eu acho que se eu fosse mulher seria até mais interessante, né? Para ser preservado, para ser cultuado. O homem cultuava mais a mulher. Hoje a gente está vendo o que ele faz com elas dentro dos metrôs, né? Os absurdos que estão acontecendo. Ela deixou de ser aquela peça rara da sociedade e passou a ser algo que é chutado na rua, né? Mas essa proposta, o fundamento disso, de não ter mulher, vem desse período, dessa forma de pensar da sociedade da época, é isso? Olha, a maçonaria, nós podemos retroagir a um período antes desses 300 anos, quase 300 anos, completa agora em 2017. A maçonaria, na realidade, ela surgiu das guildas, que as guildas seriam as mães dos sindicatos hoje, né? Então, havia sociedades fechadas de coureiros, de tintureiros e tal, e de pedreiros. Só que os pedreiros, na época, eles tinham um status muito elevado com relação às outras classes de operários, né? E acredito eu que não se concebia como hoje, né? A ideia de uma mulher em um canteiro de obras. E o canteiro de obras era itinerante. Certo? Ele era itinerante. Hoje não, hoje a gente vê a mulher pegando, literalmente pegando na massa, né? Isso é uma evolução do processo histórico. Acredito que tenha sido isso aí e acredito, volto a dizer, que com a evolução as coisas vão... Porque eu te pergunto uma coisa, chegou minha vez de perguntar, né? O que é que... Isso aqui é só para os homens, que as mulheres telespectadoras não nos ouçam. O que é que o homem faz em termos profissionais, em termos familiares, sociais, que a mulher não tem feito muito melhor que nós? Exatamente. Né? E se há uma concepção espiritual, o espírito é luz e luz. E que elas não nos ouçam, porque nós já estamos perdendo um terreno para elas. Né? O senhor tocou numa questão aí, já estamos concluindo o nosso programa, a questão do pedreiro e da palavra maçom. Isso é uma coisa que a gente escuta. Maçom quer dizer pedreiro, é isso mesmo? Maçom é um verbete francês, quer dizer pedreiro, é o mason em inglês, não é? É por isto que nas lojas maçônicas a predominância da simbologia é de instrumentos de pedreiro. O esquadro e o compasso, que é o mais conhecido, né? O esquadro e o compasso, que para nós tem uma representação, sim. Por quê? O que representa o compasso para nós? O que representa o esquadro? O que representa a régua? Enfim, né? Só que o pedreiro convencional, o objetivo dele é construir um edifício, né? Uma edificação. E o pedreiro, o maçom, que é o pedreiro livre, né? O franco maçom, né? A nossa proposta é de construir um templo chamado Humanidade. Isento de preconceito, né? Dentro de si. Exatamente. Como que a maçonaria consegue ou tenta conseguir isso? E para nós isso não é utópico, não. Sim. Para nós é um desiderato. E é bastante cristão. Né? É trabalhando pela evolução intelectual
moral e espiritual da humanidade. Okay. Não há outro caminho. E isso é muito cristão, porque o que se fala de cristão, ou do cristianismo hoje, dentro de algumas, aquela coisa externa, do milagre, mas se você pega o Novo Testamento, Jesus está sempre falando, olha para dentro de ti, por que você está aflito se Deus tudo te provém? Quer dizer, cuida de si, né? Cuide. É verdade que o trato que os senhores dão a Deus é grande arquiteto do universo? Essa é a frase? É, grande arquiteto do universo, e nós temos no rito brasileiro, supremo arquiteto do universo. Ok. Né? Grão-mestre Anitas, agora o seguinte, nós falamos da maçonaria e agora eu quero saber um pouco da opinião da maçonaria sobre temas da nossa sociedade, temas que estão pulsando dentro da internet, dentro do povo brasileiro. O primeiro deles, a maioridade penal aos 16 anos. Dizem alguns que isso chega a 90% de vontade popular, que seja mudada a lei e a partir dos 16 anos tenhamos a responsabilidade penal. Qual que é a posição? Primeiro, a maçonaria tem uma posição fechada sobre isso e a posição do cidadão Amintas Araújo. Bom, a maçonaria, ela quer o progresso social. E a busca do progresso social, os meios dessa busca mudam de acordo com o tempo e o espaço. Contextualizar. Né? Esse problema da imputabilidade, né? Porque é menor, é isso. Antes eu quero dizer o seguinte, quero esclarecer, não sou advogado, né? Vou falar como cidadão. Nós tivemos, há algum tempo atrás, uma luta para que o judiciário, o elemento é preso e o judiciário tinha um tempo limite para levá-lo a julgamento. Certo. Caso contrário, ele seria colocado em liberdade. Não é isso? Bom, o objetivo do legislador foi que não se protelasse, porque às vezes um elemento inocente preso ia ficar ad eterno até que o legislativo tivesse condições. Não é isso? Muito bem. O que é que nós estamos observando? O objetivo foi o melhor possível, inclusive facilitando as ações do judiciário. O que é que nós temos observado? Há pouco tempo atrás foi colocado na rua um estuprador que foi reconhecido, preso pela polícia, todo mundo sabia que era estuprador, e o juiz não teve alternativa, senão, por quê? Era a lei. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Nós estamos de posse de uma lei que a máquina estatal não tem condições de atender aos pressupostos da lei. Muito bem. Vamos diminuir a maioridade penal, né? 16 anos. Nós vamos inchar os nossos presídios, né? As nossas FEBEMs, hoje é casa disso. Então é isso, como o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, eu sempre digo que ele é fantástico, mas é para a Suécia, para a Noruega, para a Suíça. Para nós não, a nossa realidade é outra. Está desconectado com a realidade brasileira. Então, só concluindo, eu penso que é uma necessidade desde que o Estado esteja apto a assumir a responsabilidade emanada dos ditames dessa lei. Teve um episódio recente, muito importante, no meu entendimento, para a formação de uma nação, quando a nossa presidente, eu não falo presidenta de jeito nenhum, porque é um erro de português, ela passa por isso. Qual a posição do senhor sobre isso? Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu acho extremamente abominável, certo? E creio que isso aí não representa aquele cidadão de bem, o pensamento do cidadão de bem. Sim. Independentemente de quem esteja investido no cargo de presidente da República Federativa do Brasil,
do governo do estado X, do Y, o prefeito tal, ele tem que ser respeitado pela investidura do seu cargo. Como a instituição do povo brasileiro. Então aí nós temos um exemplo da falta de educação cidadã de parte da nossa população. Independente de qualquer posição política, eu também concordo. Exatamente. Não se discute aqui que ela pertence ao partido X, Y, Z. Ela é a presidente da República Federativa do Brasil. Foi um desrespeito. Um desrespeito à pessoa, claro, e ao cargo. Porque exatamente, nos Estados Unidos, uma coisa que eu acho que eu devia adotar aqui, parar com essas hipocrisias de TRE gratuito, porque não é gratuito, o povo não sabe. O espaço ocupado pelo político é pago pelos judiciários e emissoras de televisão. Então não é gratuito. Então nos Estados Unidos o partido compra e faz críticas às ações do presidente. Então, por exemplo, recentemente um pastor negro do Partido Democrata comprou espaço numa rede de televisão de Nova York para falar mal do Barack Obama. Mas ele falou mal de quê? Da saída do Iraque, da guerra do Afeganistão, das decisões do Obama. Ele jamais atinge das ações políticas e administrativas. E se ele atingir a presidência da República, o judiciário bota no xilindró, porque o que você tem que respeitar é aquilo que é do povo. A presidência da República é do povo. A presidente Dilma está lá 4, 8 anos. Talvez. A maioria sim quis. Exatamente. Outra coisa, já que nós estamos falando de política, penúltimo assunto nosso aqui nas nossas opiniões. O PCdoB faz acordo com o Aécio na Paraíba. O PSB faz acordo com o PT no Rio de Janeiro e com o PSDB em São Paulo. Aí vem a Dilma e faz acordo com o PSD, que aqui está com o Aécio e lá no centro. Virou uma miscelânea. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Não, parece que nós estamos num momento em que não há cor, não há ideologia, não há nada. É qualquer coisa pelo poder. Não é assim? Bom, é redundante dizer que há necessidade de uma reforma política no Brasil. Perfeito. Né? Mas essa reforma política, quem faz é o político. É o político. Né? Bom, nós somos... A maçonaria defende a liberdade de pensamento. Sim. Certo? Mas daí, para termos partidos de aluguel, tem uma diferença muito grande. Muito grande. Né? Que sejam partidos realmente com programas né, voltados à evolução social, enfim, ao progresso do país. Né? Mas a gente sabe que a Constituição nossa, a nossa lei permite a criação de N partidos 34, e estão aí fazendo negociatas para espaço de propaganda, etc, etc. Bom, agora, aparentemente, há uma incoerência e na região X o partido é aliado de fulano, mas já na região Y ele é... Né? Isso eu até explico pela formatação do nosso país, de características continentais. Né? Então, cada região tem uma particularidade e o clã político dominante ali entende que não, tem que seguir tal há uma permissividade. Exato, né? Exatamente. E causa sim essa confusão. E está causando um voto nulo e branco, está só aumentando a cada eleição. Posso me dirigir aos seus telespectadores? Por favor, eu já sei até, vai lá. Por favor, não votem em branco, nem anulem os seus votos. Se vocês estão fazendo isso, buscando punir A ou B, vocês estão exatamente contribuindo para que esse A e esse B acabem sendo eleitos. Não anulem os seus votos. Não votem em branco. Votem naqueles que vocês julgarem que, no contexto, estejam em condições mais ou menos favoráveis a serem merecedores do seu voto. Então, mestre Amitas, uma última opinião aqui, porque é um assunto que nós, da Multi TV, do Entrevista à Moda Mineira, da IP Produções, que compõem esse pool que está aqui fazendo esse programa, a grande mídia não deu destaque e nós achamos um grande absurdo. Ataques de violência que vêm acontecendo às religiões afrodescendentes, vamos chamar assim, politicamente correto, principalmente Umbanda e Candomblé. Então, aconteceram coisas absurdas de queimar
centros de umbanda, de ameaçar a vida de umbandistas e tudo mais. E nós fizemos uma pequena campanha, estamos aí na internet. Falta de conhecimento e bastante ignorância. Porque se o senhor vê um vizinho queimando uma vela, rezando, o senhor não usa queimar vela, mas pode rezar de uma outra maneira. Então, a fé é a mesma. Não há como discutir. Não se questiona isso, né? Não se questiona. Deus não é para ser questionado, ele é a religião. Cada um acredita numa sua maneira. Pois bem, isso eu tenho certeza que o senhor vai considerar um absurdo, né? Dentro dos preceitos constitucionais da maçonaria, total liberdade de credo, liberdade de expressão. O meu direito vai até onde começa o seu, né? É isso? É por aí? E dentro dos preceitos constitucionais da República Federativa do Brasil também, né? É a liberdade de livre manifestação, de opinião política, através de partido, né? De uma constituição religiosa, né? Desde que não atente contra a segurança de quem quer que seja, mas a manifestação da fé, isso aí tem que ser, como também vocês podiam até colocar aí também os comportamentos homofóbicos criminosos. Certo. Não estou defendendo, não quer dizer com isso que sou apologista disso, daquilo, dessa ou daquela orientação sexual, certo? Mas nós temos que respeitar o ser humano. O ser humano tem que ser respeitado. Dentro das suas opções. Não é isso? Desde que ele não... A sua opção, como o nazismo, por exemplo, a sua opção não signifique ferir o outro, então nós temos que respeitar. Exatamente. E por falar nisso, então, nós queremos o seu prestígio, concluindo o nosso programa, Entrevista à Moda Mineira com Erivelton Moreira. Vamos convidá-lo, então, a participar da nossa campanha, como nós fizemos, segurando o cartaz, não ao preconceito, não ao preconceito religioso, não ao preconceito racial, não ao preconceito de orientação sexual. Qualquer tipo de preconceito. Eu ia pedir para você aumentar esses dizeres aqui nessa faixa. Depois eu boto um efeito especial lá. E coloca na legenda embaixo também. Isso é obrigação nossa. Eu sei que nós estamos sendo vistos por muitos jovens, que amanhã ou depois estarão com as cabeças brancas, como a do Erivelton. A minha não está. Né? E vocês que vão dirigir o nosso país. Nenhum país sobrevive ao preconceito. Grão-mestre Amitas, muito obrigado pela participação na Entrevista à Moda Mineira. Muito obrigado por esse acesso exclusivo a esse espaço. Muita coisa sendo elucidada. Aquela brincadeira que eu fiz na rua, as pessoas temem aquilo que não conhecem e inventam coisas. Muito obrigado ao senhor. Posso pedir uma última coisa? Sim, o microfone é aberto. Podemos escutar o Paulo Mourão mais uma vez? Sim, vamos encerrar o nosso programa com aquele que é o cidadão do mundo, o violeiro Paulo Mourão. Paulo Mourão, cidadão do mundo. Da outra vez, é
porque é o seguinte, nós pegamos um pique tão bom que eu ia pegar água, eu falei, não vou cortar não, porque o pique da nossa conversa ficou bom pra caramba. Toma, Murilo. Isso tudo está sendo gravado para a posteridade também. Eu bebendo água junto com o grão-mestre. Bom, 1, 2, 3, 4, gravando.